Tamo junto, meninas? Vamos começar? O que é essa lei do Dharma? Alguém sabe o que significa essa lei do Dharma? Essa é a nossa última lei que a gente vai encerrar hoje, as 7 leis espirituais do sucesso. E aí a lei do Dharma é a lei do propósito. Na verdade, esse é o nome, né, que eles dão. E encontrar o propósito está muito na moda hoje, falar em propósito, viver o propósito. E ninguém sabe o que é propósito, né? E estamos aí no propósito. E é o seguinte, na verdade, o meu entendimento, depois de tudo que eu já vivi, já estudei, é viver o propósito é você ser você na plenitude. E aí, estudando depois um pouquinho mais sobre essa lei, né, sobre as 7 leis, aí eu entendi que é exatamente isso. É você ser você mesmo. É você viver aquilo que você quer. E muitas vezes você está vivendo uma vida que você está com dificuldade realmente de escolher o seu caminho, né? Você tem medo, você tem insegurança, você tem ansiedade, você tem receios e tudo aquilo que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, né? A questão de você se aceitar, você se amar, você ser a sua expressão máxima de aceitação e você seguir a sua intuição e você seguir o caminho que você escolheu, não o caminho que alguém disse, não é o marido que vai falar para você aonde que você tem que ir, o que você tem que fazer. Não é o seu trabalho, não é os seus filhos, não é a sua família, seus pais que devem determinar. Então, a lei do propósito é assumir uma forma física para um propósito, né? Para cumprir um propósito. Então, o que acontece? Eu vou tirar aqui os comentários para a gente trabalhar depois. Vão perguntando ali na caixinha de perguntas, pessoal. Então, o que acontece? Quando a gente veio nesse mundo, a gente veio para cumprir alguma coisa. Só que a gente não vem com essa resposta pronta. Então a gente tem que buscar essa resposta. Então cada pessoa que está aqui na Terra, ela tem um propósito. Só que a gente sempre acha que viver o propósito é algo grandioso, algo, sei lá, extraordinário. E, na verdade, todo mundo vai ter alguma coisa para fazer. Muitas vezes a gente sente aquele vazio, aquela insatisfação, porque a gente não está cumprindo o nosso propósito. A gente está vivendo de uma condição que de repente a vida nos levou, porque a gente não soube se responsabilizar pelas nossas ações, não soube tomar... Nossa, tá ventando aqui. Não soube tomar a ação, né, que a gente precisava para ter o controle e o protagonismo da nossa vida. O que acontece? Nesse momento, você acaba se perdendo e muitas vezes você nem sabe mais voltar. Você fica lá perdido. E agora o que eu faço? Eu estou indo numa direção, mas não é o que meu coração bate, não me sinto feliz, não me sinto realizada. Então eu preciso achar algo que realmente me deixa plena. Lembra que eu falo sempre, nada mais importante do que como você se sente. Então quando você não está seguindo com o seu propósito, realmente não está tendo a vida que você escolheu, você começa a sentir esse vazio. E muitas depressões, muitas ansiedades que as pessoas têm é por causa desse fato. Algo que você talvez não tenha parado para pensar, mas é assim que acontece. Cada um tem um talento que mais ninguém tem. Lembra que eu falei para vocês que cada pessoa vem como se fosse uma caixinha, né, de ferramentas. Você vem aqui com a sua caixinha de ferramentas, né? Você veio para o mundo com a sua caixinha. Aqui dentro dessa caixinha, que aqui na verdade é um saquinho, né? Dentro do saquinho tem várias coisinhas aqui que representam os seus talentos. Então isso quer dizer que você, por mais que a gente tenha quase 8 bilhões de pessoas no universo, não, no mundo, né? Você tem um talento único que é só seu. A forma como você faz. Quer dizer que se o meu talento, eu, Andréia, é fazer mudança de hábitos nas pessoas, ajudá-las, né, a mudar os hábitos, só eu que faço isso no mundo? Não, provavelmente tem outras pessoas que também têm o mesmo trabalho que eu, ou têm a mesma vontade de fazer essa entrega, só que a forma como eu faço, como eu entrego isso, é única. Só eu vou conseguir fazer isso. É a mesma coisa quando você tem uma receita de bolo, né? E aí você tem uma receita, a receita é única, e aí várias pessoas fazem a mesma receita. Vai sair igual? Não. Dificilmente vai sair a mesma
receita da mesma forma, vai sair com um gostinho um pouco diferente, um bolo vai sair mais fofinho, outro talvez abatuma. Aí a gente até fala, é a mão da pessoa, né? Por quê? Porque cada pessoa tem um jeito único de fazer as coisas. Então, quando você entende que isso que você às vezes despreza, né? Aquele talento que você acha, mas só isso, ou isso não é tão interessante ou não importante, ou outras pessoas fazem, não importa se outras pessoas fazem. O importante é que você faz, você gosta, você se sente bem, você se sente feliz, você se realiza quando você está realizando aquilo, e você vai fazer aquilo de forma única. Eu estava num grupo esses dias e a gente estava falando sobre a questão da lei do dar, né? E aí a gente resolveu fazer um movimento de dar um presente. Lembra que eu falei, né, na segunda lei que você ofereceu o teu talento? E tinha uma pessoa que colocou ali, que colocou o talento de rezar. E aí você pode pensar, puta, mas rezar é uma coisa assim tão básica ou tão simples, ou, né, quem vai querer? E muita gente quis que essa pessoa fizesse oração para ela. Então, por quê? Porque, imagina, você às vezes não tem, sei lá, paciência, ou você talvez não consiga, né, parar um minuto, ficar ali rezando. E é uma coisa muito básica, que teoricamente qualquer pessoa, né, pode fazer. E aí um monte de gente pediu para essa pessoa fazer oração e eu achei muito legal. Então a gente às vezes acha que o nosso talento é tão pequeno, mas pequeno em relação ao quê, né? Comparado com o quê? Às vezes você vê um cara lá que é um cientista, um astronauta ou sei lá, um empresário multibilionário, e ele está fazendo coisas incríveis, grandiosas, sim, mas ele precisa de outras pessoas também para fazer aquilo acontecer. Então cada pessoa numa engrenagem ela faz sentido, ela tem um porquê de existir. Então, na verdade, imagina uma pessoa milionária mora numa mansão, você acha que ele vai ter tempo ou condições de limpar a casa dele? Então ele precisa de uma pessoa que tem um talento, né, ou que tenha vontade de fazer aquilo, né, como missão ou como propósito de vida. Então entender que todas as peças, né, elas se encaixam quando as pessoas estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Só que as pessoas muitas vezes estão fazendo coisas que não gostam de fazer, não se realizam, estão ali tentando sobreviver porque estão tentando se encaixar. E na verdade tudo seria mais simples e mais fácil se você simplesmente encontrasse o seu propósito. Se você vivesse isso de acordo com aquilo que a tua alma clama, né? Então, o que você tem que fazer para começar a encontrar o seu propósito? Encontrar o verdadeiro eu. Então, você quer ser feliz, quer ser inteira, quer realmente ter resultados. E o que isso tem a ver com emagrecimento, né? Imagina você estar vivendo uma vida que não é sua, que você não está feliz. Como que você vai realmente colocar isso para fora? O que a gente vai transbordar? A gente só transborda ou a gente só dá aquilo que a gente tem? Se eu não estou feliz no meu relacionamento, se eu não estou no trabalho que eu gosto, eu estou me sentindo infeliz, estou me sentindo pesada, não sinto que eu contribuo, né? Se eu não estou bem com os meus filhos, ou não estou bem financeiramente, enfim, todas as áreas da vida, como que eu vou realmente ter paz, tranquilidade para emagrecer? Não vou conseguir. Então, encontrar o verdadeiro eu é, sim, autoconhecimento, é olhar para dentro, é entender quem você é, o que você gosta, o que você faz que realmente te dá prazer e aquela coisa que você faz por muito, muito tempo e você, sabe, perde a hora. Você tá lá concentrada e você nem se dá conta que o tempo passou e você estava ali fazendo e entregando, e pode ser para alguém ou para você mesma, né? Você tá ali fazendo, sei lá, um artesanato, tá cozinhando, tá, sei lá, lendo, de repente você pode ser uma boa contadora de histórias. Tem tanta coisa que pode ser. Então você tem que olhar para você e pensar, putz, o que eu posso fazer que realmente é algo que as pessoas até elogiam, as pessoas falam, putz, olha como você é boa nisso, como você faz bem isso, né? Isso é um indicativo de que aquilo é o seu propósito, aquilo é o que você faz de melhor. Uma coisa que pode te ajudar a encontrar o seu verdadeiro eu é você se conectar com a potencialidade pura. Só que quando você se conecta com a potencialidade pura, você está ouvindo o seu coração. Para eu ouvir o meu coração, eu tenho que limpar todas as coisas
que não cabem no meu dia a dia, que não fazem sentido e que realmente estão só me bloqueando, me atrapalhando. Vou fazer uma analogia aqui para ver se você entende. Imagina, esse aqui é o livro da sua vida, tá? Ó, tá aqui todas essas páginas aqui, ok? E você passou, deixa eu até mudar aqui para você ver direitinho. Aí você passou aqui boa parte da sua vida com algumas dores, alguns traumas, algumas coisas que você não quer perdoar. Você se apegou àquilo, né? O que acontece? Toda dor, toda coisa que você deixou presa no passado, que não flui, que não foi resolvida, você está vibrando numa frequência baixa, né? Que a gente já falou sobre isso, já mostrei a tabela na escala de Hawkins que mostra essas frequências, o que essas emoções trazem para sua vida. Imagina você, todo dia é uma página em branco onde você vai escrever sua história. Mas aqui, ó, a maior parte da vida você tá com mágoa, tristeza, dor. Quando chega na página, né, que teoricamente está em branco, só que você não perdoa aqui o passado. Isso aqui é o passado, isso aqui representa o passado. Aqui está o futuro, né? Teoricamente, imagina que isso aqui fosse em branco. Toda vez que você vai começar o seu dia com as mesmas mágoas do passado, você está escrevendo a mesma história, porque você não superou. Então você está repetindo. Então sabe aquelas repetições de padrão? Sabe quando você tem o mesmo tipo de relacionamento, você muda a pessoa, mas parece que a história se repete? Sabe aquele trabalho que o chefe é isso, o chefe é aquilo, e você continua dizendo, contando essa historinha, que é sempre o outro, sempre alguma coisa fora de você, que está impedindo você de ser feliz, impedindo de você ter o que você quer? Então imagina, toda vez que você não libera as memórias, as questões, né, do passado, os traumas, né, e as mágoas, o que acontece? Você está reescrevendo essa história. Por mais que você tente, lute, por mais que você se debata que não, eu estou aqui querendo uma coisa diferente, uma coisa nova, mas você não sabe por que você volta a repetir. Então é importante que você libere essa energia, porque dessa forma o teu coração fica leve, para você aprender coisas novas, para você experimentar a vida, para você ser você mesma. Certo? Bota coraçãozinho aí se vocês estão gostando e estão entendendo o que eu estou falando aqui, está fazendo sentido para vocês, tá? Olha lá, somos seres espirituais que temos experiências humanas. Geralmente as pessoas acham que nós somos humanos que de vez em quando tem umas experiências espirituais. Ou seja, a gente vai na igreja, a gente se conecta com Deus. E tem gente que nem acredita nisso, né? Mas não precisa acreditar para ser uma pessoa espiritualizada. Eu conheço muita gente que é ateu, muita gente que não acredita em nada, mas a pessoa ela vive a pura essência e ela é mais espiritualizada, mesmo ela não aceitando, mesmo ela não acreditando. Então, na verdade, a gente vai na igreja para se conectar com Deus ou com alguma coisa, a sua crença, mas você não precisa, porque você já é isso. Você já é um ser espiritual. Teoricamente, você nem precisaria ir na igreja. Mas você vai, ok? É legal, você se conecta com outras pessoas também, você aprende coisas novas, enfim, você pode colocar na prática. Mas essa experiência espiritual, ela deve acontecer sempre, todo dia, toda hora, cada momento. Porque pensa bem, se você é um ser espiritual, todo momento você está vivendo a espiritualidade. Ela está em você, é você. Você não precisa ir num lugar. Não é como se você vivesse a semana toda vivendo uma vida humana e aí você chega domingo e você se conecta com a espiritualidade. Não, ela tem que estar presente o tempo todo. Ela faz parte de você. Entendeu? Então é importante você entender isso. Como a espiritualidade ela é presente e para você realmente saber o seu propósito, você vai ter que se conectar com essa espiritualidade. Agora, se você não acredita em nada, não tem problema também. Você se conecta com você, de você saber o que é importante, o que você acredita, o que você vive, tem que ser coerente. Aquilo que você fala, ela tem que ser de acordo com a ação, porque eu vejo muita gente falando e não vivendo aquilo que fala. Fala da boca para fora, e é isso que deve ser observado. Então, a segunda coisa que pra gente se conectar com a lei do propósito, né, é expressar os nossos talentos. Então, não importa o talento que você tenha, comece a expressar, comece a mostrar, comece a valorizar, comece a usar a seu favor, seja vendendo, seja dando, seja ensinando,
seja compartilhando. O importante é que você coloque para fora, não guarde para você. Você sabe pintar, pinte, sabe cantar, cante, sabe ensinar alguém, ensine, sabe contar histórias, conte. O que você sabe fazer de melhor? Ai, André, não tem nenhum talento. Sério que não tem mesmo? Você acredita realmente isso? Todos nós temos. Então você só tem que olhar, né, de verdade. E assim, aquilo que é talento, geralmente é uma coisa que a gente faz com tranquilidade, com facilidade, e por isso que a gente não considera como talento. Porque é algo nosso, né? Algo que já vem na nossa caixinha de talentos. Então a gente, às vezes, desvaloriza, né? Desconsidera, acha que não é, acha que qualquer pessoa pode fazer ou consegue fazer, e não é por aí. Então começa a olhar qual é de fato o seu talento. E aí você pode perguntar para as pessoas, o que você acha que se você realmente está tão desconectada com você que você não sabe do que você é capaz ou do que você é bom, comece a perguntar para as pessoas, o que você acha que eu sou boa? O que você acha que eu faço tão bem? O que você acha que eu faço melhor? O que você acha que é tão incrível em mim? E aí você vai se surpreender com as respostas, porque com certeza vai ter uma resposta e é muito legal quando a gente ouve isso. A terceira coisa que você tem que fazer é devemos servir a humanidade. Ah, gente, agora isso é uma coisa polêmica. O que é servir a humanidade? É você fazer algo tipo mega incrível? Não, servir a humanidade é eu tenho um talento, eu coloco pra fora. E aí eu posso servir a humanidade assim, só cuidando dos meus filhos. Porque se eu tô dedicada, eu tô cuidando deles da melhor maneira possível, eu tô aprendendo coisas novas para incorporar na minha rotina, para ter mais qualidade de vida, para ser melhor, para eu entregar melhor para os outros, eu já tô servindo a humanidade. Então não é nada assim do tipo de outro mundo. Olha só, a Eli, eu gosto de cozinhar. Então, que máximo, né? Cozinhar é um talento. Então, o que você pode fazer? Você pode convidar pessoas para sua casa e você cozinhar para elas. Você pode vender os seus quitutes, né? Você pode contribuir realmente. Você pode ensinar, né, para alguém a cozinhar. Então, a gente tem vários talentos que a gente não se dá conta, né? E às vezes a gente acha que, mas é só isso. Não é só isso. É tudo isso, porque tem um monte de gente que não sabe cozinhar, um monte de gente que não sabe fazer um monte de coisa. Então, quando você tem algo, não tô conseguindo tirar aqui, aí você consegue perceber que você tem muita riqueza. Então, para você saber, né, como eu me conectar com o meu propósito, faça as seguintes perguntas, tá? Você tem sempre que se questionar, né, como eu posso ajudar? Então, você pode começar perguntando para as pessoas à sua volta: o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para contribuir com a sua vida? Isso também entra com a lei do dar, né? Você dar algo, dar o seu tempo, dar o seu talento, dar a sua energia, né? Contribuir na vida do outro. Então, o que eu posso dar? A segunda pergunta: como posso ajudar a todos que eu tenho contato? Então, na verdade, assim, às vezes você tá lá com alguma coisa que você poderia contribuir com as pessoas à sua volta, as pessoas que são amigas, a sua família, e você está guardando para você. Então, olhar e ver, realmente perceber quem está precisando da minha ajuda, quem poderia se beneficiar com o que eu tenho para dar, quem poderia realmente crescer ou realmente ficar mais feliz com o que eu tenho para dar. A única forma de ter abundância é voltar para a potencialidade pura. Então vamos lá, o que acontece? Muita gente quer ter várias coisas, né? Quer se realizar profissionalmente, ou no casamento, ou quer de repente viajar, ter bens materiais. Não importa o que você deseja. Se você tem um desejo de prosperidade, abundância, você só vai conseguir isso de forma, vamos pôr assim, mais suave ou digamos mais tranquila, se conectando com a potencialidade pura, que é a primeira lei. E como que eu faço isso, né? É realmente eu dando. Você viu como está tudo interligado e como uma coisa puxa a outra? Não consigo fazer algo que esteja desconectado com isso. Então, para eu ter abundância, eu tenho que ser abundante. Eu tenho que ser já essa expressão. Eu tenho que sentir isso dentro de mim, né? E aí, olha só que legal.
Gosto de oferecer ajuda, Maria Lopes, né? Que máximo! Então, ajudar é importante porque você está contribuindo com o mundo, você está transbordando aquilo que você faz de melhor. Então, oferecer ajuda é dar oportunidade para outras pessoas, né, também aproveitarem. Porque às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela não sabe pedir, não sabe realmente, né, saber, ai, será que eu peço, será que eu não peço, fica intimidado. Às vezes a pessoa é um pouco mais tímida e não sabe, tem medo. Então oferecer também é um presente, é uma forma, né? Deixa eu ver. Acho que finalmente estou descobrindo o meu talento, escrever. Olha a Lady Linda se descobrindo aí. Isso é maravilhoso, né? Você poder, através de exercícios, através de algumas coisas que a vida está apresentando, né? E você se dá a oportunidade de fazer. E aí você descobre um talento. Então lembra, né? Eu só consigo descobrir meu talento se eu entro em ação. Eu começo a explorar novas coisas, né? Lembra que eu falei ontem da lei do desapego? Eu só consigo me desapegar se eu me lanço para coisas novas. Então eu só consigo me conhecer se eu me lanço para coisas novas. Se eu faço coisas que eu não estou acostumada, coisas que são difíceis, coisas que geralmente eu não gosto, que eu não faria, porque eu tenho que fazer coisas realmente que me desafiem. Aí eu começo a ver aonde estão as minhas dificuldades, eu começo a ver onde estão os meus talentos, porque é sempre assim. Se a gente está parado, se a gente não faz nada, o que acontece? A gente não tem como ver aonde que estão os nossos talentos, porque a gente não vai ter bloqueio nenhum, a gente não vai ter nenhuma dificuldade. Então é no movimento é que eu consigo realmente ver, olha, isso aqui não está funcionando, o que eu faço? Aí eu tenho um bloqueio, então eu consigo ver aonde eu preciso trabalhar. E aí eu vou tendo as respostas que eu preciso. Quando eu faço alguma coisa esperando algo, né? Quando eu me pergunto o que eu ganho com isso, o que eu vou ganhar com isso, é o diálogo do ego. Então, é você se desconectar, né, disso. É você perceber quando o seu ego está querendo ganhar vantagem, quando ele quer alguma coisa. Se a gente é potencialidade pura, a gente não precisa de nada, né? A gente já tem tudo, a gente já é tudo. Então eu não preciso de algo, eu não vou dar esperando algo em troca. Até porque no momento que eu estou dando, eu estou recebendo. Então eu não preciso esperar algo em troca, eu não preciso receber nada em troca. Agora, quando você pede, né? Você pede uma intuição e você ajuda alguém com o seu talento, é o diálogo interno do espírito. Se a gente é espiritualidade, então existe um chamado. Exatamente aquela questão que algumas pessoas falam, eu senti um chamado, eu senti uma necessidade de fazer algo, eu decidi ajudar, eu decidi dar, eu decidi ir por esse caminho, eu decidi fazer isso. Esse é o diálogo do espírito. Vamos ver. Ledilene, geralmente tenho ajudado a mim mesma, pessoas com minhas mensagens. Pelo menos ao menos 5 pessoas com minhas mensagens. Olha, isso é lindo. Porque se você está contribuindo, né, com aquilo que você tem de melhor, com certeza isso está transbordando e isso vai voltar para você. Então, ajudar os outros, dar aos outros o que você tem. E a mensagem, né? Aí uma pessoa pode dizer, mas isso? Não, isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa de uma palavra, precisa de um conforto. E aí, porque o que acontece? A pessoa está com a potencialidade pura dela, né, ligada, 100%, ela é espiritualidade pura. Ela tem um movimento para mandar uma mensagem para uma pessoa, do nada, né? Ela escolhe aleatoriamente, de repente, às vezes a pessoa nem está falando com ela, nem está trazendo uma situação, e de repente ela dá uma palavra, fala alguma coisa e cai como uma luva, e a pessoa fica assim, caracas, era tudo isso que eu precisava ouvir. Essa mensagem chegou na hora certa. Muito obrigada, a pessoa fica feliz. Então, não só tem o transbordo na hora de você fazer a ação, mas a pessoa também se sente feliz com isso. Então é muito rico, né? Às vezes uma coisa muito pequenininha que a gente às vezes acha, isso não, nem vou fazer isso, né? O que a pessoa vai pensar de mim? O que a pessoa, de repente a pessoa nem vai achar ridículo ou vai desmerecer, não importa. Você faz por você. A mesma coisa o perdão. O perdão não é pro outro, o perdão é para você.
para você se sentir bem, para você se libertar. Então, quando você dá alguma coisa, se a pessoa desvalorizar, se a pessoa desmerecer, se a pessoa não quiser, o problema dela é a responsabilidade dela, o que ela vai fazer com aquilo. Mas o importante é a sua ação, é o seu empenho, a sua dedicação, a sua vontade, né? Lembra que a gente falou, o seu plantio, porque a colheita vai ser independente do que o outro recebeu ou não. Para viver a lei do Dharma, você terá que assumir alguns compromissos, né? Na verdade, tudo na vida são compromissos que você assume. Porque muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão depressivas, estão ansiosas porque elas não assumem o compromisso com a vida delas. Elas estão deixando na mão do outro a autorresponsabilidade que deveria ser dela. Ela está deixando na mão do outro que decida as coisas para ela. Então, quando você é adulto, você tem que se responsabilizar pela sua vida, tanto pelo sucesso quanto pelos fracassos, tanto quanto pelas vitórias como pelas derrotas, tanto quanto os ganhos como pelas perdas. Só que quando você põe na mão do outro responder por você, né, resolver as questões, o que está fazendo? Está tirando o seu protagonismo e a sua autorresponsabilidade. Então agora é o momento de você assumir um compromisso. E falar nisso, o seu corpo é sua responsabilidade. Você cuidar da sua saúde é sua responsabilidade. Você fazer a manutenção desse corpo é sua responsabilidade. Você dar o melhor para o seu corpo é sua responsabilidade. Você realmente se alimentar bem, dormir bem, se hidratar, fazer atividade física, né? É sua responsabilidade. Então para de culpar uma situação lá fora. Tudo é sua responsabilidade. Se você não assumir, incorporar isso, você nunca vai ter o corpo dos seus sonhos. Se você não entender que se o corpo que você tem hoje, que tá feio, que tá gordo, que tá cheio de celulite, que tá, né, cheio de estrias, não por crescimento, estrias porque você abusou, é sua responsabilidade. E tá tudo bem. Só tem que viver com isso, entender isso, né? Olha só. Já houve situação em que a pessoa estava pensando em suicídio, a mensagem afastou o pensamento. Bah, é bem isso. É muito isso, falou tudo. E aí você, às vezes, por medo do julgamento, às vezes por medo, né, de que vão pensar, será que a pessoa vai gostar, porque você está preocupada. Isso é o ego. É esse o ego que está dizendo, ai, o que vai pensar se eu mandar essa mensagem? Será que a pessoa vai gostar? Não importa se a pessoa vai gostar, porque você não sabe aonde vai atingir. E essa situação da Lei de Linda reflete exatamente isso que eu estou falando. Você dá simplesmente. Não importa o que o outro vai fazer. Não importa se a pessoa vai aproveitar porque tem uma permissão, ela tem que estar conectada também, ela tem que estar pronta para aceitar. Tem gente que não sabe receber, então às vezes ela não sabe receber. E tá tudo bem. Cada pessoa está num nível de evolução. Então não é você que controla isso. Agora, quando você está esperando já que o outro seja grato, que o outro te dê permissão, que o outro, acho incrível o que você está fazendo, é o teu ego falando novamente. E aí você cai do cavalo. Aí você quebra, né, você quebra, né, tudo, porque você acaba se desconectando e você acaba deixando de fazer, porque você está esperando a aprovação do outro. É a mesma coisa eu com a minha coach aqui, né? Ela tá aqui, tô fazendo trabalho com ela. Aí vai depender dela ter resultado da parte dela, porque eu tô dando a minha parte. Só que se ela não fizer a parte dela, nunca vai chegar. Mas eu também não tô esperando nada. Ela faz se ela quiser, ela faz se ela tiver vontade, né? Eu não posso impor a minha vontade. Eu só direciono, eu só mostro o conhecimento. Mas a responsabilidade do resultado não é meu. A responsabilidade do resultado é ela que tem que aprender, ela que tem que se comprometer, ela que tem que fazer. Então, a gente tem que parar de achar que a responsabilidade é nossa do resultado do outro. E não é. O resultado sempre vai ser do outro. Ele que vai ter a tomar a decisão do que ele faz com aquilo. Isso é muito legal. Nossa, achei muito legal isso. Vamos lá. Procurar o seu eu superior que está além do ego, né? Procurando na espiritualidade. Eu vejo, chega muita gente aqui pra mim dizendo que vai na igreja, que é espiritualizada, mas quando você vê na prática, a pessoa tá longe
de viver isso, né? A pessoa tá reclamando, a pessoa tá julgando, a pessoa tá botando defeito nas coisas, a pessoa tá achando que não merece, a pessoa quer justiça. Então, nossa, mas a pessoa diz, eu sou de Deus, eu vou na igreja. Ir na igreja não significa que você está espiritualizada. Ler a Bíblia não significa que você é espiritualizada. Eu sou a pessoa mais espiritualizada e eu não vou na igreja, não, sabe? Não precisa. Eu sou o eu sou. O eu sou é tudo. E tudo está em mim. E eu sou parte de tudo. Então eu não estou dizendo que você não deve ler ou que você não deve ir. Você deve, se você quer. Mas viver a espiritualidade é você deixar o ego de lado. É você seguir o fluxo do universo. É você fazer o que o teu chamado fala. Muito louco isso, né? Porque, vamos supor, eu, quando não queria fazer o que o meu chamado, né, dizia, meu coração dizia, o que aconteceu? Eu acabei entrando numa depressão suicida. Por quê? Porque as pessoas falavam, mas você vai fazer isso? Mas isso, não, você não vai conseguir, ou isso não é pra você, ou isso não, você não pode, ou você não deve, blá, blá, blá. Hoje eu tenho uma carreira, eu já tenho uma vida estruturada, e agora você vai abandonar tudo pra seguir outra coisa, pra fazer algo, né, do zero? Esse foi o meu chamado. E no momento que eu decidi seguir o meu chamado, eu comecei a ficar feliz. Naturalmente, ainda não tendo resultado. Porque o resultado não é o fim do caminho, né? Não é o que vai trazer a felicidade. O que vai trazer o resultado é você tomar a decisão de fazer aquilo que é importante para você. Você já está feliz no caminho, na jornada. Por mais que tenha obstáculos, por mais que tenha desafios, eu já sou feliz. Eu não preciso do resultado para ser feliz, porque eu já estou vivendo isso. Isso que é muito legal. A responsabilidade é nossa, aí quando não consegue, fica culpando os outros. Sempre. Sempre a responsabilidade é nossa. Mas quando eu assumo a responsabilidade, eu tenho só ganhos. Por quê? Porque nem outra pessoa pode trilhar o meu caminho, nenhuma pessoa pode roubar os meus sonhos, pode roubar meu protagonismo, não pode roubar, né, a possibilidade de eu realizar os meus sonhos. Então eu tenho tudo na minha mão. Então, se der errado, é minha responsabilidade, mas se der certo, é 10 mil vezes a minha responsabilidade e ótimo. Então, eu vou ficar muito mais feliz, porque eu não fiquei dependendo do outro. E depender do outro é muito limitado, né? Porque você não pode controlar o outro, você só pode controlar você, o seu comportamento, os seus resultados. Então, é libertador. Só que tem muita gente que ainda está presa, com medo. E se der errado? Ué, se der errado, você aprende. E eu aprendendo, eu consigo evoluir. Eu evoluindo, eu me conecto mais com a minha potencialidade pura. Eu me conectando mais, eu consigo seguir o meu propósito. Mas tem muita gente que tá fugindo, tá com medo, tá correndo, tá anulando, né? Todas as leis, ela tá tentando, só que ela também tá plantando. Porque o não fazer também é um plantio. E o que ela vai colher? O resultado que ela não quer. Simples assim. Então, procurar seus talentos únicos e ao encontrar, alegrar-se. O que significa isso? Cara, olha só, a Lady Linda falou, gosto de escrever. Então, fica feliz com isso. Agradeça, seja muito grata e seja feliz com esse talento e transborde esse talento, né? A Eli gosta de cozinhar, então transborde esse talento. É uma alegria, porque imagina ter uma mesa cheia, você dá a comidinha que você fez com todo amor, as pessoas ficam felizes, ficam alimentadas, ficam nutridas, né? A Maria falou que gosta de ajudar, então ofereceu ajuda, né? Então alegre-se com isso, porque você já encontrou seu talento. Tem muita gente que passa a vida toda e não encontra o talento. Tem gente que passa uma vida toda dormindo, né? Porque não consegue despertar, não consegue viver uma vida de verdade. Quando você encontra o seu talento e você usa isso, você entra em estado de graça, sabe? Agradecer é deixar graça descer. Então, é exatamente isso. Quando você se encontra, você começa a sentir um fluxo de abundância tão grande, uma gratidão e uma graça. Tudo começa a se encaixar. Sabe aquela vida difícil? Quando você entra no fluxo do universo, a vida começa a ficar fácil, sabe? Tudo flui, tudo se encaixa, tudo conecta, tudo acontece, as respostas, as pessoas, né? Olha só, exatamente por isso que foi feliz ser dar errado tenta de novo, mesmo porque quando conseguimos alcançar,
Deixa eu ver aqui. Exatamente, a gente começa a ficar feliz, né? Porque não tem coisa errada, tem aprendizado. A gente tem que desapegar dessa coisa, ai, vai dar errado, ai, deu errado. Não, eu aprendi, então tá tudo certo. Se eu aprendi, já valeu a experiência. Agora, se eu vivo aquela experiência e só lamento, ai, não deu certo, ai, que horror, ai, desperdicei tempo, ai, pipipi, papapó, e fico, né, naquele desespero, o que acontece? Eu desperdicei a oportunidade de aprender alguma coisa. Eu fico feliz quando, com a palavra, eu consigo mudar o estado emocional de alguém. Exatamente. Porque a gente consegue coisas que a gente não tem noção, assim, é incrível. Só que o estado emocional também é algo que a gente tem controle, né? Então a gente começar a ver graça e sentido em tudo, né? Em felicidade. Então, não se apegar, outra coisa, né? Não se apegar à crítica. Porque se eu me apego à crítica, assim como eu me apego ao elogio, eu não consigo andar. Porque se eu estou fazendo coisas que as pessoas estão elogiando, eu me sinto presa também. Porque se eu faço uma coisa que desagrada e vou vir a crítica, eu não vou aceitar. Eu vou ficar para baixo, eu vou sentir mal. Porque se eu estou sentindo toda vez que eu fico feliz com a aprovação de alguém, é porque eu estou esperando aquilo, eu estou gostando daquilo. Aí é o meu ego. Então, quando eu sou criticada, eu não gosto, né? Então eu tenho que pensar o seguinte, ok, se eu receber uma crítica, eu vou ver se aquilo cabe na minha vida, se faz sentido, se eu quero lidar com aquilo. E se eu receber um elogio, ok, beleza, mas a vida segue, eu não posso ficar presa naquele elogio. E muita gente fica presa no elogio e por isso que tem tanto apego, né? Não consegue, não gosta de ser criticada porque não sabe lidar com o não sabe lidar com a crítica, não sabe fazer algo com aquilo, né? Então, como colocar meus talentos para servir a humanidade? Então você tem que se perguntar, né? Como eu coloco os meus talentos para servir a humanidade? Como que eu posso realmente pegar aquilo que eu sei de fazer de melhor e colocar para o mundo? Colocar para outras pessoas, mostrar para outras pessoas que eu sei fazer aquilo e eu quero dar aquilo, eu quero transbordar isso, né? Pergunte-se, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo? Isso é uma pergunta que você deve se fazer. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, como que eu... O que eu faria? O que eu estaria fazendo agora, né? Eu tenho essa resposta. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu estaria aqui com vocês, fazendo essa live, eu estaria transbordando esse conteúdo, eu estaria falando, ensinando, orientando, mentorando, porque eu me encontrei. Alguns anos atrás eu não sabia isso. Há 4 anos atrás eu não sabia. Quer dizer, eu tinha uma intuição, eu tinha uma vontade, mas eu achava que não era para mim. Por quê? Porque eu não me conhecia. Então eu sempre negava isso. Então, na verdade, isso que eu faço hoje. Se eu tivesse ouvido a minha voz interior, se eu tivesse no flow da potencialidade pura, aos 15 anos eu saberia. Porque foi aos 15 anos que eu comecei essa minha jornada, ajudando outras pessoas, mas eu não sabia, eu não tinha as ferramentas. E aí quando eu olho a minha jornada, eu percebi que o meu talento estava ali o tempo inteiro. Ou seja, desde que eu tinha 15 anos, ou seja, isso já tem mais de 30 anos. 30 anos que eu cuido das pessoas, que eu ajudo as pessoas. Só que eu não achava que aquilo era talento. Não achava que aquilo servia para alguma coisa. Não achava que realmente eu poderia usar isso para trabalhar como estilo de vida, como forma de realmente potencializar, né? Ter as ferramentas certas para fazer isso acontecer. Então hoje eu sei que o meu talento, a minha vontade, o meu propósito, o meu estilo de vida vai ser ajudar as pessoas. Independente se é de forma gratuita, se é na internet, se é pessoalmente, se é numa palestra, se é nos vídeos que eu faço, não importa, eu vou ajudar as pessoas e vou ensinar as pessoas e vou compartilhar todo o conhecimento que eu tenho sempre, né? E aí outra pergunta que você tem que fazer, e se eu tivesse todo o tempo do mundo, né? Se você tivesse à sua disposição todo o tempo do mundo e não tivesse nenhum problema hoje, o que você estaria fazendo?
Então, mais uma vez eu falo, eu continuaria fazendo o que eu tô fazendo. Então, eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu tenho todo o tempo do mundo, vou ajudar mais pessoas, porque eu tenho mais tempo, eu tenho mais dinheiro. Então, eu sempre consigo trazer, né, para transbordar aquilo que eu faço de melhor, porque eu já sei. Então, eu já sinto dentro de mim e eu já consigo ver os resultados desse meu trabalho. Eu já consigo ver que existe o retorno de que as pessoas estão tendo resultados, as pessoas estão conseguindo se superar, estão conseguindo se desbloquear, estão conseguindo ser mais felizes, estão conseguindo muitas coisas que vão além do emagrecimento. Então, para mim, isso é a prova ou é a confirmação de que eu estou no caminho certo. E se eu não tivesse limitação geográfica, né? Porque às vezes você pode dar essa condição, eu tô aqui no meio do mato e não tenho para quem transbordar isso, não tenho para quem ajudar, não conheço ninguém próximo de mim que possa fazer. Será? Mas se esse é o seu problema mesmo assim, o que você estaria fazendo? Nem que seja tô lá fazendo oração para as plantinhas. Isso também é um transbordo. Então não existe desculpa. Quando você se encontra, você vai dar um jeito de realizar aquilo. A Eli já me conhece, né? Você já deixou bem claro, vai ajudar e tá ajudando. Que bom. Mas é porque eu me encontrei, né? Então, de repente, essa é a minha realmente potencialidade pura. E aí eu quero saber de vocês, ficou claro, meninas? Se tem perguntas para saber sobre isso, porque é muito importante você entender essa questão das leis espirituais, né? Eu já fiz um resumão e aí hoje eu estou encerrando essa jornada que a gente ficou aqui, né? 14 dias falando, passou rapidinho, né? 14 dias a gente estava falando sobre as leis espirituais e tem muita coisa, né, que a gente às vezes desconhece ou ignora, ou às vezes sabe um pouquinho, tem um conhecimento, mas não aplica. Então, fazer essas perguntas, e aí eu te dou um exercício, uma tarefa para hoje. Você vai se perguntar, né, como você pode melhorar, né, o mundo que você vive, né, o universo que você vive com seus talentos. O que você pode fazer? Se faça perguntas e aí depois responda. Eu posso ajudar dessa forma. Faça uma lista e coloque em ação. Coloque em planejamento, né? E vá para a vida fazer aquilo que você tem que fazer. Porque senão você não vai ter resultados, né? Então, eu quero que vocês simplesmente entre, né? Em contato com você. Começa a se perguntar, o que eu faço de melhor? Agora eu vou fazer uma listinha do que eu posso contribuir. Eu posso fazer isso, aquilo outro. Agora eu vou realmente transbordar. Agora eu vou entrar em ação. Vou chamar uma amiga, vou fazer uma receita para ela, ou vou oferecer minha ajuda, vou mandar uma mensagem, né? Coloque em ação. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que está acontecendo? Você está plantando, você está elevando a sua energia, você está se curando, você está se libertando, você está ficando melhor. E aí, naturalmente, quando você vê, você tá mega feliz, mega realizada e tá tendo resultados incríveis e você nem percebeu porque você estava distraída com a vida. E às vezes é só isso que você precisa para os teus sonhos se realizarem. Esse desapego, né? Ele vai acontecer quando você não precisar ficar olhando para o teu sonho, mas você tá vivendo a sua vida. Tá vivendo a sua vida e realmente transbordando aquilo que você tem de melhor. E aí você se distrai no caminho. Às vezes você está ajudando alguém que está com um problema real e aí você nem está olhando para as suas coisas e os teus sonhos estão se realizando. Está acontecendo naquele momento. Então, olhe para quem está precisando, porque você pode contribuir com a vida do outro e isso vai voltar multiplicado. Isso é abundância pura, né? É transbordo puro. E é isso, meninas. Espero que tenha valido para você. Comenta aqui se você gostou da nossa live.